As principais funções trigonométricas é o assunto desta aula. Preste atenção nesse tema, porque costuma cair nos vestibulares. O Anchieta complementa suas explicações com exercícios de aplicação. Olá pessoal, tudo bem? Bom, para terminar a trigonometria, então, claro que a gente vai comentar as funções trigonométricas, é lógico, para vocês terem uma ideia do esboço de cada um dos gráficos lá, das 3 funções importantes lá que a gente vai destacar, seno, cosseno, tangente. As demais a gente vai deixar para vocês darem uma olhadinha em livros de segundo ano do colégio e assim por diante, tá certo? Então a gente vai destacar seno, cosseno, tangente. Só em termos da função seno, a gente pode lembrar a definição. Lembram lá a definição no ciclo trigonométrico lá? Pega a extremidade do arco, faz a projeção no Y, vocês associam normalmente um segmento. Segmento orientado, vocês vão associar a definição de seno. Se fosse no X, seria o cosseno. E a tangente naquela reta, a reta T, paralela ao eixo Y, que passa pelo ponto A, que é a origem dos arcos, tá certo? Então vamos ver como é que é o gráfico da função seno, vamos acompanhar. Então é claro que vocês terão em mãos agora aquela tabelinha dos valores, né? Vocês têm lá o plano cartesiano, vocês vão dando os valores, etc. Vocês obtêm os pontos lá, unindo esses pontos, vocês obtêm a curva. No caso, a senoide, está aqui a senoide. Então a função seno, olha só, YF de x, seno x, f dos reais nos reais. Então vocês têm lá o domínio, no caso, os reais, contra domínios reais, e a imagem a gente comenta já já. Então, se vocês pegarem, como a gente já comentou, a tabelinha de valores notáveis, vocês vão dando valores lá, e claro que a gente vai destacar os valores principais, aqui, ou as extremidades, olha só. O seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π volta a ser 0, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, o seno de 2π é 0. Então, pelo menos essas extremidades é importante vocês guardarem. Quer dizer, eu teria o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Se vocês estiverem com arcos negativos, então, pelo que a gente já comentou, o seno de menos π sobre 2 é a mesma coisa que menos seno π sobre 2. E claro que isso vai dar o menos 1. E o seno de menos π volta a ser 0. Então, a partir destes pontos aqui, ó, primeiro, segundo, passa pela origem terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, com esses pontos dá para vocês terem uma ideia exatamente de como é que é o gráfico, tá certo? Esta curva aqui, que recebe o nome de senoide. É claro que eu poderia ter um pouco mais de detalhes, para saber o que acontece, por exemplo, neste pedaço, se vocês derem outros valores, os valores conhecidos, lógico. O 30 graus, 45 graus, 60 graus, assim por diante. Então é bom vocês terem em mente como é que é o esboço do gráfico, está aqui, ó. Então isso é bom vocês terem em mente. Guardar inicialmente que o gráfico do seno passa pela origem, o seno de 0 é 0. Agora, observações que vocês vão guardar, olha só. O domínio da função seno é os reais. Significa o seguinte, que a x eu posso atribuir qualquer valor real. A x vocês podem atribuir qualquer valor real. Muito bem. Só o período da função é 2π. Vocês vão notar que o gráfico tem determinados trechos que ele se repete, não é? E vocês vão notar que esse gráfico vai se repetir de 2π em 2π. Então, por isso que o período da função seno é 2π. Vocês estão notando, olha só, o seno de 0 é 0, os valores 0, 1, depois volta a ser 0, depois vocês têm o menos 1 e novamente volta a ser 0. Então é fácil perceber que o período da função seno é 2π. Isso é importante vocês guardarem. Quer dizer, trechos onde o gráfico vai se repetir. Então ele se repete de 2π em 2π. Aqui vocês têm o primeiro 2π, se eu tivesse o segundo 2π, vocês vão notar que ele vai se repetir. Tanto para a direita como para a esquerda. Está lá. Só aí a imagem, se vocês olharem aqui no gráfico, é fácil perceber. A imagem vocês vão sempre procurar no eixo Y. Então, os valores que o Y assume, quais são? É fácil perceber que é um intervalo fechado de menos 1 a 1. Então, isso é importante vocês guardarem. A imagem da função seno, Y pertencente a R, está o quê? Y menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Então, está aqui o conjunto imagem para vocês. Só isso em termos da função seno, quer dizer, vocês vão lá no ciclo trigonométrico, pega cada ponto, faz a projeção no Y, eu acho o segmento orientado, pego o valor dele, eu vou marcando lá no plano cartesiano, vou unindo os pontos e obtive o gráfico. E o cosseno, como é que vocês vão fazer? Praticamente o raciocínio é o mesmo. Vão pegar a tabelinha de valores, vão marcar lá no eixo X, achar as correspondentes imagens, vão achar os pontos, vão unir, vocês obtêm a curva que recebe que nome. No caso vai ser a cossenoide, tá certo? Então vamos acompanhar. Gráfico da função cosseno. Então nós temos aqui, olha só, YF de x,
igual a cosseno x, a função definida dos reais nos reais. Então, os valores extremos que também normalmente facilita para a gente memorizar o tipo de gráfico. É importante vocês terem em mente o esboço do gráfico que está aqui. Então, os valores extremos, quais são? Lembrar que cosseno de 0 dá 1, o cosseno de π sobre 2 dá 0, o cosseno de π vai dar menos 1, de acordo com a tabelinha lá, o cosseno de π menos 1, o cosseno de 3π sobre 2 volta a ser 0 e o cosseno de 2π volta a ser 1. Então, aqui você já tem um pedaço do gráfico. Em termos da orientação negativa, a gente vai lembrar, já tínhamos comentado há um tempinho atrás, que o cosseno de menos π sobre 2 é o mesmo que o cosseno π sobre 2, ou que nós comentamos lá que o cosseno é uma função par, lembram? O cosseno de x é igual a cosseno de menos x, função par. E o seno? O seno é uma função ímpar, porque o seno de menos x é menos seno x. E a tangente, no caso, a gente vai comentar daqui a pouco, mas vamos antecipar, como é que a tangente é uma função ímpar também. Porque a tangente de menos x, quem é? É menos tangente x. Volta aqui para o gráfico. Então, é claro que com esses pontos, os extremos, dá para vocês terem uma ideia de como é que é o gráfico. Outra dica importante é que o gráfico da função cosseno, ele passa pelo 1 aqui, e não pelo 0. Quem passa pelo 0 é o seno. O cosseno passa pelo 1. Observações importantes que vocês têm. O domínio da função cosseno é os reais. Se vocês olharem aqui, é fácil perceber que o x novamente pode assumir qualquer valor real. Só aí o período. O mesmo comentário para a função que a gente fez lá para a função seno, exatamente. Porque existem intervalos onde o gráfico vai se repetir. E esse intervalo é fácil perceber que novamente ele é 2π. Ó. Do primeiro 2π que vocês têm a curva, está aqui. Ó. No próximo vocês vão notar que ela vai ter exatamente o mesmo jeitão, entre aspas, tá certo? Então, o período da função cosseno também é o 2π. Então, o período da função seno é 2π, o período da função cosseno também é 2π. Só aí a imagem. Se vocês olharem aqui a imagem, então vocês vão perceber o seguinte, fazendo a projeção dos pontos, não é, do gráfico, ortogonalmente no eixo y, é fácil perceber que a imagem vai ser novamente o quê? O intervalo fechado de menos 1 a 1. Então, a imagem da função cosseno de menos 1 a 1. Então, vocês estão lembrando que ela lembra muito o gráfico da função seno. Vocês têm algumas diferenças importantes. Que o seno passa pelo 0, o cosseno não. O cosseno passa pelo 1. E as observações são exatamente as mesmas. Então, isso é muito fácil vocês guardarem. E os pontos importantes, para vocês desenharem, por exemplo, se eu perguntasse aí, para vocês desenharem o gráfico da função cosseno em 15 segundos, como é que vocês fariam? Vocês vão destacar exatamente os pontos importantes. Quais são? Vamos dar uma olhada. Os pontos importantes, então. Então, vocês têm este aqui, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ponto. E claro que na orientação negativa, lá mais esses dois para complementar. Isso em termos da função cosseno. Só vamos ver agora a função tangente, que é a última coisa que a gente vai comentar. E claro que secante, cossecante, cotangente eu vou deixar por conta de vocês. Isso não aparece com tanta frequência. E claro que pelo tempo que a gente tem, é o que é importante de passar para vocês. Em termos de gráficos, o gráfico da função seno, cosseno, tangente. Vamos ver o gráfico da função tangente agora, vamos acompanhar. Só então a função tangente, ela dá um pouquinho mais de trabalho, não é? E principalmente por causa do domínio, da condição de existência. Porque a gente vai lembrar que a tangente a gente definiu como sendo seno sobre cosseno. Então a função tangente y(f) de x igual a tangente x. É uma função definida. Qual que é o domínio dela? A gente vai lembrar que a tangente é seno sobre cosseno. Então é evidente que eu preciso eliminar os valores que anulam o cosseno, que são arcos de que tipo? π sobre 2 mais kπ. Por isso que o domínio da função tangente qual que é? Todos os reais, à exceção de quem lá? Arcos do tipo π sobre 2 mais kπ, aonde eu caio o número inteiro. Então isso já é importante vocês guardarem. O domínio da função tangente, qual que é? Bom, é um conjunto de tal forma que eu preciso eliminar os valores que anulam exatamente o cosseno, porque a tangente é seno sobre cosseno. Os valores que anulam o cosseno, quais são? São arcos do tipo π sobre 2 mais kπ, aonde eu caio o número inteiro. Então, guardem aí o domínio da função tangente, os reais, menos, arcos do tipo π sobre 2 mais kπ, aonde eu caio inteiro. Quer dizer, novamente, vocês vão usar o mesmo raciocínio que a gente fez para seno e cosseno. Vocês vão pegar valores na tabela, vão localizar no eixo x, vão achar os valores correspondentes, etc. E claro que para tangente a gente não tem muitas extremidades para guardar. Então a primeira coisa importante que vocês vão guardar é que a tangente de 0 é 0, porque a tangente é seno sobre cosseno.
A tangente de zero seria seno de zero sobre cosseno de zero. O seno de zero é zero, o cosseno de zero é 1. Então isso já é uma dica importante para vocês, passa pelo zero. Agora, o detalhe importante, é claro que a tangente de π sobre 2 não existe. Isso a gente já fez um comentário lá no sinal. A tangente de π sobre 2 não vai existir, por quê? Porque a tangente é seno sobre cosseno, e o cosseno de π sobre 2 é zero. Então esse é o detalhe, ou é a dificuldade que vocês encontram quando vocês querem construir o gráfico da função tangente. É um pouco mais de trabalho. Então, voltando para cá, a tangente de zero é zero. Π sobre 2 não existe, então vocês têm uma assíntota aqui, ó, que no caso é uma reta vertical, cuja tendência é encostar no gráfico aqui. Então, vocês têm várias assíntotas. Então, a tangente de zero é zero, π sobre 2 não existe. A tangente de π é zero, então um bom ponto para vocês marcarem. Está aqui. O 3π sobre 2 também não vai existir, vocês têm uma outra assíntota aqui. E lá na orientação negativa, a tangente de menos π sobre 2, lógico, tangente de menos π sobre 2 seria igual a menos tangente de π sobre 2. Só que tangente de π sobre 2 não existe. Então, vocês têm uma outra assíntota aqui, olha só, a reta vertical. E um outro bom ponto para vocês marcarem pode ser o menos π, porque a tangente de menos π dá zero. E depois, por simetria, se nós trabalhamos com 3π sobre 2 aqui, vamos trabalhar do lado de lá com menos 3π sobre 2. Observações importantes. O domínio, nós já destacamos aqui em cima. Todos os reais, à exceção dos arcos que anulam o quem? A tangente é seno sobre cosseno. Então, os arcos que anulam o cosseno. Arcos do tipo π sobre 2 mais kπ, onde o k é inteiro. Então, o domínio é este conjunto que está aqui. Os reais menos, ou a diferença entre os conjuntos R e este outro conjunto aqui. Só o período, vocês vão notar trechos em que o gráfico se repete, no caso agora passa a ser π, não é? Ele vai repetir de π em π. Então, vocês têm de 0 a π, de 0 até π, então vocês têm exatamente um pedaço do gráfico. E depois, na sequência, o primeiro π, segundo π, vocês vão notar que ele vai se repetindo. Então, a tangente também é uma função periódica. Aguardem que o período da função tangente, quem que é? É π. Então, não vai confundir. O período do seno e cosseno é 2π, e o período da tangente é π. E último comentário importante aqui na teoria é a imagem. Fácil perceber no gráfico que a imagem da função tangente é os reais. Isso é importante vocês guardarem. Para terminar rapidamente, um exercício bem simples para vocês, CCEA São Paulo. As curvas y igual a x ao quadrado e y igual a cosseno x se interceptam em quantos pontos? Bom, é claro que a gente vai resolver graficamente. Vocês terão aproximações futuramente, principalmente para quem vai fazer a área de exatas aí, então vai aprender como calcular valores aproximados. É evidente que a nível de segundo grau a gente só tem condições de responder graficamente. Constrói o gráfico da função do segundo grau, y igual a x ao quadrado, está aqui. E constrói o gráfico da função cosseno. Lembram? Cosseno de 0 é 1, o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, vocês têm aqui o gráfico da função cosseno e aqui vocês têm o gráfico da função do segundo grau, y igual a x ao quadrado. Como ele quer saber quantos pontos, fácil perceber pelo gráfico que elas vão se interceptar em 2 pontos. Então, é claro que a gente destacou, no tempo que a gente tem, o que é importante vocês saberem de trigonometria. Um abraço para vocês, tchau, tchau, até a próxima aula.